O Santa Mônica Imagem conta com 2 equipamentos de ressonância magnética. Ressonância Siemens Lumina 3 Tesla, com inteligência artificial. E ressonância 1.5 Tesla Aera Digital. Ambientes humanizados que lhe proporcionam maior conforto e equipe multidisciplinar altamente qualificada para atendê-los com precisão. Santa Mônica Imagem. Confiança no diagnóstico por imagem. Mamãe! Etiqueta verde. Isso mesmo, filho. Etiqueta verde. Olha, mamãe, mais uma. Etiqueta verde. Muito bem! Fique atento. Toda vez que a gente encontrar uma etiqueta verde na gôndola, é sinal que tem promoção. Etiqueta verde. Mais uma novidade que o Master traz para você. Olha, mais uma etiqueta verde. Master Supermercados. Tá no Master, tá em casa. A vida é feita de escolhas, de pessoas que se arriscam, de caminhos que se cruzam e começam. É no movimento do dia a dia que ganhamos fôlego e descobrimos força. Na energia da juventude que encontramos inspiração para seguir. É nos momentos leves que encontramos bem-estar. Cuidar é construir laços, é reconhecer histórias, necessidades e particularidades. E para seguir cuidando, evoluímos com constância e propósito. Viver é saber evoluir, é valorizar cada fase da vida, é seguir em equilíbrio. Quando o tempo é bem vivido, se torna um presente. Conhecimento que orienta, presença que transforma, inovação que resolve. Porque o que nos move é simples e verdadeiro. Te ver bem nos faz bem, hoje e pelos próximos 50 anos. No Instituto de Olhos Santa Luzia, cada olhar é uma história de cuidado e renovação. Com oftalmologistas especializados e tecnologia de ponta, nos dedicamos a devolver saúde ocular e qualidade de vida aos nossos pacientes. Esse é o nosso jeito de olhar. Muito mais do que um centro oftalmológico, somos uma equipe que enxerga além. Jeito de olhar, Santa Luzia. Nós conhecemos o valor do tempo, da atenção, da dedicação. Porque também somos da área da saúde. É por isso que a gente entende as necessidades de quem vive esse compromisso todos os dias. E só quem faz parte de uma instituição financeira cooperativa entende o valor de um modelo em que todos são donos, participam e prosperam juntos. O valor de oferecer produtos e serviços personalizados. O valor de contar com tecnologia intuitiva, funcional e segura. O valor da excelência, da credibilidade, da solidez. E o valor de ter você aqui junto com a gente, fazendo tudo acontecer. Unicred, o valor de quem cuida. Olá, estamos chegando para o nosso programa Viver com Saúde, o nosso programa que tem o oferecimento da Unimed Erechim. E a Unimed tem planos de saúde que cabem no seu bolso e também tem toda uma estrutura hospitalar e de atendimento, de pronto-socorro. Então, se você precisar da Unimed, é só entrar em contato pelo 3520-6100, conhecer os planos de saúde e toda a estrutura da Unimed em saúde. E também a Unicred eleva. O valor de quem cuida está na Unicred. E o Instituto de Olhos Santa Luzia. A sua visão merece profissionais altamente qualificados e tecnologias de ponta. Agende já a sua consulta pelo 3522-2267. E nós estamos no mês de dezembro, estamos nos aproximando aí do verão, mas já estamos trabalhando numa campanha importantíssima para essa época, o Dezembro Laranja. E para falar sobre este tema está conosco a doutora Débora Todeschini, que é dermatologista aqui em Erechim. Doutora, bem-vinda. Muito obrigada, Sandra. É sempre um prazer estar aqui na TV Erechim falando desse assunto tão importante que é o câncer de pele. Doutora, vamos fazer um panorama geral aí de como é que estão os números de câncer de pele no Brasil? Sim. O que acontece? O Instituto Nacional do Câncer estima
que nesse ano de 2025, do total de 700 mil casos de câncer, de todos os cânceres, 31% são de câncer de pele não melanoma. Então é o câncer mais comum do ser humano, não só no Brasil, como no mundo inteiro. Fatores de risco além da exposição solar, porque parece que o brasileiro ele só se preocupa com a exposição solar, mas existem outros. Tabagismo, campeão. Essa semana mesmo atendi 2 pessoas com câncer no lábio, que está altamente ligado ao tabagismo. Locais de queimaduras extensas, aquelas queimaduras que deixam cicatrizes, são fatores de risco também. Se porventura a pessoa já teve um outro câncer que precisou fazer radioterapia, aquele local, aquela pele é suscetível a câncer de pele também. O HPV também é um fator de risco para câncer e a gente tem que cuidar, principalmente genital, que pode causar câncer de pele também, associado ao HPV. E o câncer de pele, quando vai para o profissional, não é só olhar o rosto, olhar o braço. A anamnese tem que ser completa, porque às vezes a manchinha está ali camuflada. Muito comum a pessoa vir à consulta por um motivo que não tem nada a ver com câncer. Quando a gente vai examinar o corpo todo, a gente acha uma lesão suspeita, acha alguma coisa que já é, ou até às vezes avançada, quando é no caso das costas, ou coxas que a pessoa não enxerga com tanta facilidade. Isso é muito comum na consulta dermatológica. Doutora, quais são as diferenças entre o carcinoma basocelular, o espinocelular e o melanoma? São 3 diferentes tipos? São 3 diferentes tipos. Quando a gente fala câncer de pele, é como se fosse um nome genérico. Então a gente fala como se fosse TV. Então TV são todas as TVs. Dentro são os canais. Então temos o basocelular, que é o mais comum dentro dos cânceres de pele, tá? Que a gente vai ver como uma bolinha da cor da pele, um pouco mais translúcida. Se a pessoa olhar com mais cuidado, com a incidência da luz, vai ver um brilho mais perolado, uns vasinhos mais proeminentes, e ele tem um crescimento lento. E aí que mora o perigo. Porque quando a pessoa se acostuma a ver alguma coisa, acha que aquilo é normal. É muito comum a pessoa confundir com uma espinha, ou com uma pinta, uma beleza. Ah, mas eu tenho há muito tempo. Mas está crescendo, mas ulcerou, ou sangrou com facilidade. Então isso pode ser um carcinoma basocelular. O carcinoma espinocelular é o segundo mais comum e esse já tem um potencial de causar metástase, de se espalhar para outros órgãos do corpo. Então a gente tem que ter um cuidado extra com ele. Às vezes ele tem um crescimento mais rápido e ele, se a gente for imaginar, é como se fosse um vulcãozinho. Ele sobe e ele vai ulcerar no centro. E lembrar que o carcinoma espinocelular tem uma lesão pré-maligna, que se chama queratose actínica ou queilite actínica, caso aconteça no lábio. Então, esse tipo de lesão é bem comum a partir dos 50, 60 anos, nas pessoas que têm pele mais clara, que se expuseram muito ao sol, ou a esses outros fatores de risco que a gente já falou, e a gente precisa tratar as queratoses actínicas, porque apesar delas evoluírem ao longo de muitos anos até a transformação de câncer, elas mostram pra gente que a gente tem um problema ali, que a gente tem uma suscetibilidade maior a ter câncer de pele, e lembrando que os fatores de risco do carcinoma basocelular e do espinocelular são quase os mesmos. Então, se a gente tem um dano muito importante por lesões pré-malignas de carcinoma espinocelular, a gente tem um risco maior de ter um carcinoma basocelular naquele local. Então, são coisas que se interconectam. E já o melanoma é o câncer de pele que não é tão comum dentro dos cânceres de pele, ocupa mais ou menos 4%, mas ele é mais agressivo. Mais grave, pode causar morte, se espalha com mais facilidade para os linfonodos, que são as ínguas, e para outros órgãos, e a gente precisa estar de olho atento, porque apesar da grande maioria aparecer como um melanoma já, ele pode se transformar. Então eu sempre dou esse exemplo no consultório, que eu, que sou toda pintada, eu posso ter um melanoma em qualquer um desses nevos que eu tenho. Então a gente tem que estar de olho e se autoexaminar. Verdade. Até então a gente ouvia que câncer de pele só dava em pessoas claras. Pessoas de pele escura poderiam se expor ao sol porque já tinha excesso de melanina. Quebra esse mito aí. Não é verdade. Claro que
pessoas de pele negra, elas têm uma taxa de proteção solar natural em torno de 5. Então, seria um protetor solar fator 5. E a gente sabe que não é suficiente para proteção geral. E a gente vê, sim, câncer de pele, e de todos esses tipos. Eu tenho um caso, até recente, deve fazer um mês, de um senhor negro que tem carcinoma basocelular. E mais de um, inclusive. Então, isso, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Inclusive, agora, faz pouco tempo, saiu um filme sobre aquele cantor Bob Marley, que teve um melanoma no dedo do pé e acabou falecendo disso. E aí a gente entra num outro gancho que é importante lembrar, que o melanoma na pele negra, ele é mais grave e normalmente é acral, ou seja, nos pés ou nas mãos. Um lugar que a gente, às vezes, as pessoas não têm o hábito de se analisar, né? Isso mesmo. E lembrar, inclusive, Sandra, da unha, tá? Às vezes pode ter o melanoma no leito ungueal. Então, minha unha tem uma linha. Tem uma linha sim. Vamos ver essa linha. Aí a gente olha, examina e aquela linha não tá uma linha perfeita, ela tá irregular, ela tá crescendo, ela tá comprometendo a cutícula. Isso já é um sinal de perigo e que provavelmente é um melanoma. Então, as mulheres que vivem com a unha pintada, quando tira o esmalte, tem que fazer essa observação, né? Isso a gente tem que chamar atenção, então. Exatamente. Quando você está na sua manicure, caso você sempre esteja com a unha esmaltada, no momento que ela tira para trocar a cor, vamos examinar a unha, vamos nos olhar o que está acontecendo ali por baixo. Inclusive, existem outros tumores que são de leito e de placa ungueal. Então, a gente tem outros tipos de coisa que a gente tem que cuidar na unha, não só as linhas escuras, não só o melanoma, mas existem vários outros problemas. Inclusive, essa semana atendi uma senhora que a unha do pé, ela já estava descolada e ela insistia há 1 ano e tanto em dizer que é uma unha encravada, é fungo, e era um tumor ungueal. Então, isso, inclusive carcinoma espinocelular de leito ungueal bem sério. Temos que ficar atenta às unhas, então. Doutora, quando a pessoa, por exemplo, assim, não vai procurar o profissional porque a gente escuta dizer, eu não vou para não achar problema. E acho que é comum ouvir isso no consultório também. Ela começa a apresentar que tipo de sintoma? Aquele sintoma que ela começa a perceber que está mudando alguma coisa. Quais são esses sinais e esses sintomas? Então, esse é um grande problema, Sandra, da pessoa que não quer procurar. Por quê? O câncer de pele, ele não vai sempre te trazer alguma coisa que vai te chamar a atenção ou vai fazer as outras pessoas ao redor te avisarem, tá? Verdade. No momento que ele vai começar a doer, coçar, sangrar, ele já está mais evoluído. Então, o grande segredo aqui é o autoexame. Cada 2 ou 3 meses, pare na frente do espelho com calma, tenha um espelho acessório para olhar atrás ou peça ajuda a algum dos seus familiares e se olhe. A gente tem a capacidade da memória visual. Então, se a gente nota algo de diferente acontecendo na nossa pele, principalmente depois dos 40 anos, não custa a gente agendar uma consulta e ser examinada da forma correta para excluir que seja algo sério. A regra ABCDE para ajudar na identificação, como é que ela funciona? É ótima. Então a gente vai olhar cada um dos nossos nervos e seguindo essa sequência. Então, vamos fazer o exemplo dessa minha da mão. Então, se eu dividir ela em 4, ela tem que ser simétrica. Se for assimétrica, por isso a letra A, a gente já tem que ter esse cuidado. Se as bordas forem regulares, como essa daqui, ok. Agora, se as bordas forem irregulares, a gente já tem que examinar. As cores é uma questão bem importante porque o melanoma pode ter 6 cores dentro da mesma lesão. Nossa. Ele pode ser marrom escuro, marrom claro, preto, azul, vermelho e branco, mais branco do que a pele. Cada uma dessas cores nos mostra aonde está inserido essas células. Tá? Então a gente consegue estimar a profundidade da lesão de acordo com a coloração. Mais do que 2 cores é um sinal de risco. O D é de diâmetro, então até meio centímetro, ok. Mais do que isso a gente tem que cuidar. E o E é de evolução, por isso que o autoexame é importante. Se olhar e notar se algo está mudando.
Isso quer dizer não se olhar só em dezembro, né? Se olhar sempre, pelo menos uma vez por semana, estar fazendo uma autoavaliação na gente mesma. Exatamente. Se olhar é muito importante. O diagnóstico precoce, por exemplo, a pessoa apareceu no consultório lá com uma mancha suspeita, a doutora vai biopsiar essa mancha às vezes para fazer um exame mais detalhado. Já tem que começar um tratamento? Esse tratamento precoce permite que ela fique estagnada ali? Com certeza. Quanto antes trata, antes se retira essa lesão, menor é a cicatriz, sim, menor é o dano tecidual e menor a chance da recidiva, porque quando a recidiva também está associada ao tamanho da lesão. Então, quanto mais você espera, maior ela é e menor são as chances de cura. Apesar do câncer de pele não melanoma ter uma taxa de cura altíssima, a gente tem alguns casos que eles vão recidivar ou que vão trazer outros problemas. E já o melanoma, quanto mais fina for a lesão, melhor. A gravidade está relacionada à altura da lesão e não à extensão da lesão. Então, se você tem uma lesão que esteja mais alta, muito cuidado, porque quanto mais alto, mais risco no caso do melanoma. Doutora, a gente falou bastante coisa aqui relacionada ao câncer de pele. Porém, se na minha família eu tive, por exemplo, um tio, um pai que já teve, eu também tenho que ter esse cuidado? Ele é como os outros cânceres? Com certeza. História familiar positiva é um dado importante que a gente questiona na anamnese, naquela entrevista que a gente faz com o paciente, porque o risco de uma pessoa ter um câncer de pele tendo um familiar próximo tido é mais alto também. Então temos que fazer essa vigilância sempre. Com certeza. Muito bem, estamos apresentando o nosso programa Viver com Saúde. A gente vai fazer uma pequena pausa e já retorna. Nós conhecemos o valor do tempo, da atenção, da dedicação. Porque também somos da área da saúde. É por isso que a gente entende as necessidades de quem vive esse compromisso todos os dias. E só quem faz parte de uma instituição financeira cooperativa entende o valor de um modelo em que todos são donos. Participam e prosperam juntos. O valor de oferecer produtos e serviços personalizados. O valor de contar com tecnologia intuitiva, funcional e segura. O valor da excelência, da credibilidade, da solidez. E o valor de ter você aqui junto com a gente. Fazendo tudo acontecer. Unicred, o valor de quem cuida. O Hospital Unimed Erechim é para todos. Todos que escolhem um jeito mais humano e moderno de cuidar da saúde. Muito além do prontuário, o nosso foco é na pessoa. Um hospital cooperativo que dedica-se ao bem-estar de cada indivíduo. Que olha para frente, mas está sempre ao seu lado. Que usa os melhores recursos para aproximar as expectativas mais otimistas. O Hospital Unimed é para você, é para todos. O Santa Mônica Imagem conta com 2 equipamentos de ressonância magnética. Ressonância Siemens Lumina 3 Tesla, com inteligência artificial. E ressonância 1.5 Tesla, a era digital. Ambientes humanizados que lhe proporcionam maior conforto e equipe multidisciplinar altamente qualificada para atendê-los com precisão. Santa Mônica Imagem. Confiança no diagnóstico por imagem. Mamãe! Etiqueta verde. Isso mesmo, filho. Etiqueta verde. Olha, mamãe, mais uma. Etiqueta verde. Muito bem! Fique atento. Toda vez que a gente encontrar uma etiqueta verde na gôndola, é sinal que tem promoção. Etiqueta verde. Mais uma novidade que o Master traz para você. Olha, mais uma etiqueta verde. Master Supermercados. Tá no Master, tá em casa. No Instituto de Olhos Santa Luzia, cada olhar é uma história de cuidado e renovação. Com oftalmologistas especializados e tecnologia de ponta, nos dedicamos a devolver saúde ocular e qualidade de vida aos nossos pacientes. Esse é o nosso jeito de olhar.
Muito mais do que um centro oftalmológico, somos uma equipe que enxerga além. Jeito de olhar, Santa Luzia. Voltamos com o nosso programa Viver com Saúde, o nosso programa que tem o oferecimento do Master Supermercados, que está há mais de 51 anos no mercado, cuidando da sua alimentação. E nessa época quente do verão é muito importante se alimentar corretamente com frutas, legumes e bastante líquido. E também a Santa Mônica Imagem. Faça os seus exames na Santa Mônica Imagem. Lá você vai encontrar tecnologia de ponta, inclusive com a inteligência artificial, para dar mais clareza e eficiência nos resultados. Então é só ligar lá na Santa Mônica, 2107-0500, procurar o setor de diagnóstico por imagem e fazer os seus exames lá com a Santa Mônica. E também a Campesato Farina, nosso parceiro aqui na montagem do nosso cenário. A gente está falando aí sobre o Dezembro Laranja e a doutora Débora Todeschini, a nossa convidada, está nos dando várias informações importantes. Doutora, paciente foi diagnosticado, sempre vai ter que ter um tratamento, seja um tratamento para evitar que se alastre ou um tratamento quando ele já está com o problema aí que precisa monitorar. Com certeza. Dependendo da onde estão essas células, a gente pode optar, se no caso de um basocelular superficial, por exemplo, por produtos de passar, inclusive, mas claro, são irritativos, não pense que é um creme qualquer que a gente passa, mas existe esse tipo de tratamento, mas o padrão ouro, que a gente sempre preconiza fazer, é a excisão cirúrgica, é retirar e fazer pontos. E eu friso isso porque muitas pessoas acham que, mas aí eu vou tratar e vai sumir. Não, a lesão não vai sumir, ela vai gerar uma cicatriz e isso a pessoa tem que estar sabendo, porque além da lesão, a gente tira uma margem de segurança. E com isso, gera uma cicatriz um pouco maior. Então, na minha consulta, eu sempre gosto de explicar sobre isso, inclusive desenho para a pessoa ver como é que vai ser feito isso e o que vai gerar de danos teciduais e cicatrizes ali depois dessa cirurgia. Proteção solar, aquele assunto que a gente sempre tem que falar e o mercado tem um monte de produto, porém, às vezes a gente ainda compra errado. Então, o protetor solar ideal é aquele em que a gente tenha o fator de proteção solar, que é o número de no mínimo 30 para a população geral ou no mínimo 50 para quem tem tem algum fator de risco ou história familiar ou pessoal de câncer de pele ou lesões pré-malignas. E que tenha o PPD, que é um valor que às vezes, hoje em dia aparece um pouco mais no rótulo da frente, mas mais no verso, que significa a proteção da ultravioleta A, que é aquela radiação que está constante o dia inteiro, desde quando o sol nasce até ele se pôr, e este número tem que ser pelo menos 1/3 do número inicial do FPS. Além disso, o protetor ideal é aquele que a gente gosta. Então, ter um veículo adequado, e isso eu sempre falo no consultório, porque se a pessoa não gosta do protetor solar que ela tem, ela não vai usar. E aí ali que mora o grande perigo. E além disso, Sandra, a gente tem que lembrar da quantidade correta para o uso do protetor solar. Aquele pinguinho não vai lhe proteger. Então, a gente precisa de a quantidade de 1 colher de chá para o rosto, pescoço e colo, ou 3 dedos generosos, não é 3 pinguinhos nos 3 dedos. Então, os 3 dedos centrais, a gente faz uma correntinha em cada um, mais ou menos equivale a 1 colher de chá. 1 colher de chá para cada braço, 2 para o tronco, 2 na parte da frente e 2 atrás, e 1 para cada coxa e perna também, frente e trás. Então, essa é a quantidade ideal de protetor solar. Essa quantidade é difícil a gente encontrar alguém que use desta maneira, tá? Mas a gente precisa lembrar, principalmente se a exposição for maior. Outra forma que a gente tem de cuidar isso quanto ao protetor solar ou outras coisas é ver o índice UV que está lá no nosso celular. Lá onde tem a temperatura no celular, um pouquinho mais para baixo, tem índice UV. Sim. Tem alguns celulares que vão dar números e outros que vão falar em palavras. Então, se a gente tem um índice UV baixo ou 1 e 2, a gente não precisa se proteger. E
preste bem atenção. Eu, dermatologista, estou te dizendo que você não precisa passar protetor solar. E é isso que a ciência nos diz. Se o índice UV for 1 e 2, a gente não precisa passar. Desde que você cuide ao longo do dia, se isso não vai mudar. Não adianta você olhar às 6 da manhã e vai se expor ao meio-dia. Com certeza esse índice UV vai estar diferente. Então tem que ter esse cuidado também. Agora, a partir do 3, que a gente já tem que começar a passar protetor solar. O 3, 4 e 5 é um índice UV moderado, 6 e 7 é alto, e aí além do protetor solar, um guarda-sol, roupa e boné vai bem. O muito alto, a gente precisa um óculos escuro também, porque lembrar que a gente tem que proteger o nosso olho também, né? Que tem vários problemas oculares que podem ser causados com o sol. E se for 11, é extremo. E aí, nesse caso, a gente não deve se expor. A gente deve ficar dentro de casa. E as roupas térmicas? Algumas pessoas dizem, mas eu tô com camisa térmica, eu tô com boné térmico, então eu não vou passar protetor solar e vou ficar na praia o dia todo. Tem esse risco? Tem alguns tecidos que realmente têm proteção solar, tá? E aí são tecidos específicos que vêm marcado, né? Normalmente tem ou uma etiqueta ou um símbolo que diz que tem proteção. Ok, é uma ótima maneira, criança usa muito isso e esportistas também usam, e perfeito, por baixo não precisa usar realmente o protetor solar. Agora, tecidos muito finos, aquele algodão que é quase translúcido, esses não vão te proteger e tu precisa sim colocar um protetor solar embaixo desses tecidos mais finos. Então tem que ficar atento aí e ler aquela etiquetinha do tecido, né? Porque a gente às vezes corta e não lê nada. Isso mesmo. A gente se preocupa muito com o câncer de pele. Porém, outras doenças na pele podem surgir e causar tanto problema como um câncer, né? Como é que a gente sabe se tá com problema lá quando a pele tá irritada, a pele tá seca, tá ardendo, às vezes tu coça, chega a sangrar? Então, existem diversas doenças que são muito graves e que não são câncer de pele e a gente precisa estar atento. Uma doença que é muito comum é a psoríase. A psoríase é uma doença que muitas pessoas se escondem por ter psoríase ou usam só manga longa, só roupa fechada por isso. E é uma doença que não tem cura, mas ela tem um controle, hoje em dia, muito bom. A medicina evoluiu muito e nos últimos anos surgiram uma classe de medicações que a gente chama de biológico, que vão agir nas interleucinas. Então, são coisas que agem na inflamação da pele e a gente agindo como um alvo ali, a gente consegue melhorar muito. A gente chama de uma melhora de PASI 90, ou seja, 90% de melhora com esse tipo de medicação. Sim. Claro que não são todas as pessoas que precisam desse tipo de tratamento, mas se você tem ou conhece alguém que tem vergonha de usar ou pensa na roupa de acordo com as suas lesões, é hora de consultar e tratar a sua psoríase. Assim como a dermatite atópica. A dermatite atópica afeta muito mais crianças do que adultos, mas tem adultos que são afetados também. Uma pequena parcela, mas esses sofrem muito, muito mesmo. Tem pessoas que têm lesões, por exemplo, atrás da coxa, que impedem de ir à piscina, por exemplo. Que coça muito, que é uma coceira incontrolável, que vai atrapalhar o sono, que vai atrapalhar a rotina, o trabalho. Então, esse tipo de doença a gente também precisa tratar. Também tem medicações desse tipo que são mais modernas e, quando necessário, a gente tem que abrir mão e usar. Esse espaço é muito importante, Sandra, porque muitas pessoas não conhecem esse tipo de tratamento e não sabem que existe essa possibilidade. Então, doenças graves, elas merecem tratamentos mais intensivos e mais sérios, bem pontuais para cada tipo de doença. E aproveitando esse gancho, hoje nós temos uma situação climática no mundo muito controversa. E tudo isso afeta o nosso organismo, os alimentos que a gente come, a qualidade do nosso sono, mas a nossa pele é a primeira barreira que vai ser impactada com toda essa mudança climática que acontece, né?
Com certeza, até porque, como tem os extremos de temperatura, a gente acaba usando coisas em casa para nos dar conforto térmico também. E aí isso também gera problemas na pele. Água quente é um deles. Exatamente, ar-condicionado, se a gente seca muito ar, pode começar a ter problema também. Então a gente tem que ir cuidando os fatores externos, a gente não muda, mas a gente tem que tentar controlar da forma que a gente consegue, que é tomando água e hidratando muito bem a nossa pele. E o nosso cabelo, doutora, ele também precisa passar por uma avaliação dermatológica? Com certeza, existem diversas doenças capilares. Todo mundo fala da calvície, né? Sim. E fala do eflúvio telógeno, que é a queda. Mas existem muitas outras e doenças sérias, graves e irreversíveis. Existe uma série de doenças que são as alopecias cicatriciais, sim, onde geram um dano no couro cabeludo, na pele do couro cabeludo, e com isso o cabelo cai, se perde, o folículo morre ali. Então esse tipo de doença é uma doença muito impactante e que merece um tratamento e um diagnóstico muito cedo para que a pessoa consiga contornar da melhor maneira possível. Às vezes, principalmente o homem, assim, que quando ele chega numa certa idade e começa a perder cabelo, batendo aquelas falhas na cabeça, tem algum tipo de protetor além de um boné? Porque ali também pode ter um câncer de pele. Com certeza, muito bem lembrado. Hoje em dia existem protetores solares que são em spray, um spray mais sequinho, não aquele mais oleoso, para usar no couro cabeludo, mas o ideal mesmo é usar o boné ou o chapéu para proteger também a orelha. Porque esses em spray, a gente não consegue ter a medida correta daqueles 3 dedos ou a colher de chá, no couro cabeludo é mais difícil. Então a gente não sabe se quando a gente passa o spray, a gente vai estar se protegendo de forma integral. Então, o importante é manter sempre a pele bem protegida. E a água tem um fator importante também na hidratação da pele, mesmo quando a gente está com todo o protetor possível, recomendado, mas a água também tem um benefício na pele. Com certeza, em todos os órgãos, né? A desidratação, todo ano a gente vê notícias de pessoas que se desidrataram no verão. Isso é muito importante, principalmente na população idosa, que a gente precisa lembrar que os idosos, eles perdem a sensação de sede. Tá? Isso vai acontecer comigo, contigo, com todo mundo. Então, lembrar de ter o hábito de beber água. Isso é uma coisa muito importante, não só para a pele, como para todos os órgãos. E agora aquele recadinho para as mães aí, tá entrando o período de férias, é uma função conseguir segurar a criançada. O que a gente faz com eles em casa, na piscina, na praia, porque é difícil controlar. Com certeza. Roupas com proteção, então manga longa, por mais que seja calor, essas mangas longas elas não vão aquecer, então é uma ótima, porque muitas vezes eles não passar o protetor em casa eles deixam, mas reaplicar, eles não querem parar de brincar não. É uma função. Então uma manga longa, e essas camisetas normalmente elas já têm uma golinha para proteger o pescoço, os bonés com aquela abinha para trás para proteger não só a orelha, quanto a parte posterior do pescoço que não está coberta. E no rosto eu gosto sempre de indicar protetores solares em bastão para criança, porque ele não vai escorrer nos olhos, eles não vão passar e espalhar para o olho e acabar ardendo, mas com o cuidado e a atenção no aplicar para que toda a superfície esteja coberta. E lembrar, claro, pernas e pés também merecem protetor solar. E aí a gente tem que reaplicar a cada 2 horas de forma religiosa. E lembrar também dos repelentes, agora vem a época de mosquito. E lembrar que o repelente é o último a ser passado. Então primeiro o protetor solar e depois o repelente. E para as mulheres que gostam de base com cor, é melhor optar por uma, de repente, agora para o verão, que já tem uma proteção, né? E tem muitas boas no mercado. Aí a gente opta por um protetor solar com cor, porque aí a gente vai estar protegendo contra os raios UVA, que as bases só têm FPS. Então é o protetor com base, não a base com protetor. Doutora, obrigada por estar aqui mais um ano falando desse tema importantíssimo. E todas essas orientações, espero que o nosso telespectador tenha prestado bastante atenção, porque isso não importa se é homem ou mulher, a regra é igual para todos, né, doutora? Com certeza. Muito obrigada, Sandra, é sempre um prazer estar aqui na TV Erechim. Da mesma forma, obrigada. O Santa Mônica Imagem conta com 2 equipamentos de ressonância magnética. Ressonância Siemens Lumina 3 Tesla, com inteligência artificial.
E ressonância 1.5 Tesla à era digital. Ambientes humanizados que lhe proporcionam maior conforto e equipe multidisciplinar altamente qualificada para atendê-los com precisão. Santa Mônica Imagem. Confiança no diagnóstico por imagem. No Instituto de Olhos Santa Luzia, cada olhar é uma história de cuidado e renovação. Com oftalmologistas especializados e tecnologia de ponta, nos dedicamos a devolver saúde ocular e qualidade de vida aos nossos pacientes. Esse é o nosso jeito de olhar. Muito mais do que um centro oftalmológico, somos uma equipe que enxerga além. Jeito de olhar, Santa Luzia. Nós conhecemos o valor do tempo, da atenção, da dedicação. Porque também somos da área da saúde. É por isso que a gente entende as necessidades de quem vive esse compromisso todos os dias. E só quem faz parte de uma instituição financeira cooperativa Entende o valor de um modelo em que todos são donos. Participam e prosperam juntos. O valor de oferecer produtos e serviços personalizados. O valor de contar com tecnologia intuitiva, funcional e segura. O valor da excelência, da credibilidade, da solidez. e o valor de ter você aqui junto com a gente. Fazendo tudo acontecer. Unicred, o valor de quem cuida. Mamãe. Etiqueta verde. Isso mesmo, filho. Etiqueta verde. Olha, mamãe, mais uma. Etiqueta verde. Muito bem! Fique atento. Toda vez que a gente encontrar uma etiqueta verde na gôndola, é sinal que tem promoção. Etiqueta verde, mais uma novidade que o Master traz para você. Olha, mais uma etiqueta verde. Master Supermercados. Tá no Master, tá em casa. Somos vizinhos, conterrâneos, profissionais de saúde. Aqui tem gente. Aqui tem vida. Aqui tem Unimed.